E aí, naquele tempo ainda no mundo, eu ia de manhã jogar bola 9 horas, campeonato, eu só voltava às 6, 7 da noite, no domingo. E aí, eu aceitei Jesus, fiquei 6 meses ainda nessa prática, dia de domingo jogando bola, e uma vez o pastor falou assim: irmã, a minha esposa sempre foi, uma das qualidades dela, que isso tem que ser natural, eu já falei aqui, é a submissão. Minha esposa é muito submissa, tá? E aí, submissa não é obedecer o marido. A gente distorce o sentido da palavra submissão. E aí, as mulheres perderam uma ferramenta, sabe, que promove o seu casamento e a sua vida, achando que ser submissa é sim, sim, não, não, e obedecer em tudo o marido, no sentido de o que ele falar é a palavra final. Não, pode questionar, pode dar ideia, pode interagir, porém é estar na mesma visão do marido. Por isso que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E aí Elisângela falou: pastor, ele é o meu marido. Ela quis dizer o que com isso? Se ele não vem para a EBD, como é que eu vou vir? 6 meses já de nascido de novo, sem frequentar a escola bíblica dominical. E aí quando o pastor, ele com muita estratégia, foi até a minha esposa. Só que nós somos uma só carne. E ela falou: pastor, fala com o meu marido. E aí ela faz o quê? Na submissão dela, ela deixa a responsabilidade para mim. E aí eu, quando estou diante do meu pastor, falei: não, pastor, domingo que vem eu estou aqui. E aí fui naquele domingo, e aí amei a EBD, e aí nunca mais deixei de frequentar a EBD para jogar bola. É proibido? Não. Mas qual é a melhor parte? É a de Marta ou de Maria? Que uma escolheu aprender aos pés de Jesus. E aí, o autocontrole é isso, né? Você faz uma balança justa e fala: o que é bom para mim? O que é o melhor para minha família? E aí entra a nossa liderança, né? O bom para mim é aprender, porque eu precisava aprender tudo na minha vida. Eu vivia de forma desordenada. E aí a igreja me deu esse suporte. Deus está aprendendo tudo que você imaginar. Eu aprendi lendo a Bíblia e recebendo instrução nos estudos, tá? E aí vamos passar aqui para outro texto. Primeira epístola de de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3. E aí vamos deixa fluir do Espírito aqui. Da mesma forma, vocês, esposa, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, está dizendo que mesmo que ele seja um rebelde, ele seja alguém que não está inserido nesse contexto nosso aqui, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, ou seja, pela conduta da esposa, não é nem pelas cobranças, não é pela a forma de falar, não é as atitudes, não, mas é a questão desse autocontrole e do comportamento, vai ganhar o marido sem palavra. Aqui, sem palavra alguma no final. E aí fala de uma esposa sábia que conduz o lar. Eu conheci uma esposa que o marido batia muito num filho, dava tapa na cara, traía a esposa, e já na igreja, diácono, presbítero, e fazendo essas coisas, sabe? E ela criou os filhos numa sabedoria tão grande, de não se levantar contra o pai, Marcos, que chegou um tempo que o cara ficou tão constrangido, que não tinha como mais fazer aquelas coisas. Não tem um amor que constrange? O filho apanhava e pedia desculpa pai, e o pai batendo na cara do filho. Traía a esposa com aquele choro de sofrimento da esposa, uma mulher de Deus, missionária, mulher estudiosa da palavra, pregadora, filho pregador. Eu conheço a família toda, e hoje ela ganhou o esposo. Mas por quê? Conduziu o lar com muita sabedoria, com muita lealdade. E aí o marido ficou constrangido. Lembro-me de um fato que uma irmã contou uma vez, que o marido estava decidido a sair de casa, e ele sempre trazia pão quente, porque ele passava noite e noite com a amante e chegava em casa de manhã, sabe? E no dia que ele resolve chegar para arrumar as malas e ir embora, ele pede para ela: arruma minhas malas, minha roupa, que eu vou viajar, mas ele não ia voltar mais, e ela não sabia. E ela, com a mulher de Deus, ela contou isso numa consagração, essa irmã. E ela falou que naquele dia ela arrumou a mala dele como nunca antes.
pegou o sapato, engraxou, pegou as roupas, passou muito bem passada, e aquela roupa separada, as peças íntimas dobradinha, direitinho, sapato, meia, e aí deixou tudo arrumadinho. Quando ele chegou, preparou aquela janta, aquela mesa bonita, o marido sentou na mesa, e aí ele começou a analisar, Giovanni. Ele falou, pô, calma aí, essa mulher, ela não é qualquer mulher. Essa mulher é diferente. Lembra de Pedro aqui, ganhar sem palavra, só com a atitude? E aí quando ele olhou o sapato engraxado para ele botar, quando ele chegou para tomar banho, a toalha lá no banheiro, e aí, naquele dia, ele colocou a cabeça no lugar, não saiu de casa. Ela falou, irmãos, ela falou na consagração, só deixei de comer pão quente, que nunca mais ele dormiu fora. Mas ela falou, é melhor comer pão dormido do que comer esse pão com o diabo ou massa. Amém? Então a mulher, ela tem um papel muito importante na vida da sua família. Sabe, na vida, a Elisângela, quando Deus começou a usar ela para mim, ela ficou assim, ó, para, Deus está mandando você parar, tu é um profeta, tu tem um chamado. Ela que me incentivou, ela começou a colocar motivação na minha vida para cumprir o ministério. Olha o papel da esposa. Agora, se é uma esposa que eu chego em casa e falo assim, ó, hoje eu não estou afim de ir para a igreja não. A esposa, então também não vou não. Olha só. E aí ela entendia, e eu também entendia, quando ela estava no momento de fraqueza, ela está entendendo assim, ó, meu marido está fraco, ele precisa da minha força agora. Nunca falei para ela, mas tinha dias que eu falava assim, não. Começava a ficar sem pegar na Bíblia, Giovanni. E aí ela falou assim, poxa, eu não te vejo mais pegando no livro. Ela mesmo cobrava. Olha que coisa maravilhosa. E aí te dava aquele, porque qual é o bom da mensagem? Tá? É a gente aprender com ela. E aí, nessa noite, qual é a proposta? É a gente ver qual é o papel da lealdade, tanto do marido quanto da esposa. Eu estou dizendo aqui de uma mulher, biblicamente, na sua totalidade, uma mulher bíblica. Como é as atitudes e as ações e o comportamento dessa mulher. Vamos lá, vamos continuar lendo. Mas, por observar seu modo de viver, puro, e reverente. Gente, isso aqui é muito legal. Imagina uma mulher reverente. Uma mulher reverente nunca, aí eu lembro da minha avó, a figura da minha avó, nunca vai gritar com o marido perto dos filhos, porque isso tiraria diretamente a autoridade do pai. Uma mulher reverente, nunca ela vai tratar seu marido de qualquer jeito, diante das pessoas. Sabe? E aí, ela é tão reverente, que ela ganha também o amor do marido, e o marido ama a esposa reverencia o marido, e aí fica aquele papel cumpridor, tanto do marido quanto da esposa. E agora, se eu não cumpro o meu papel no casamento, na vida do cônjuge, eu não posso cobrar o meu direito. Então são direitos e deveres, e aí nós vamos ler daqui a pouco. Não se preocupe com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias, caras e roupas bonitas. Isso aqui faz parte, né, gente? Se eu falar que não, tá? Se arrumar. Mas isso não é o principal. Ninguém vai casar só sem juízo, né? Vai casar só pelo estereótipo. Só que não tem juízo, filho. Porque uma mulher que te dá segurança, uma mulher fiel, que você pode... vou dar meu exemplo aqui. Se a minha esposa falar assim, ó, eu vou com a Ellen no shopping, ela só vai me comunicar. Eu vou para a praia com as irmãs, ela só vai me comunicar, ela não precisa pedir. Lembra que eu falei de submissão? E aí está aqui o grande segredo. Por ela ser tão submissa, eu também acabo ficando submissa a ela também. Ela conquista algo que outra mulher não vai conquistar, quando a mulher também fica pegando no pé, fica reclamando de tudo. E aí ela só me comunica, amor, estou indo para o salão, amor, vou fazer o cabelo, amor, vou fazer a unha, amor, não precisa pedir não sou dono dela. E aí nós vamos entender lá para Gênesis, daqui a pouco. O 4. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado.
elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Vou falar aqui da minha avó, eu sempre falo ela como referência. Meu avô era cuiqueiro, então eu venho de uma família. O meu primo é o índio da cuíca, lá de Cordovil. Tu vai no YouTube, ele fazendo show, toca violão, toca baixo, toca tudo, teclado. Então minha família vem do espiritismo, essa origem, e samba. Tá? Então meu avô era cuiqueiro na época, um preto muito elegante. Meu avô tinha uma altura, aproximadamente 1,80 m e pouco, e usava naquela época bigode, chapéu, terno, andava bonito. O preto, se você ver foto dele, fala, que preto fino, bonito. E aí minha avó, moça de família, casou logo com um sambista. Casar com um sambista é a maior prova. Casar com um pagodeiro é a maior prova, filho. Até se converter, misericórdia, dá trabalho. E aí meu avô tinha o que ele fez? Tinha casa em Cordovil, ele veio morar no Badu, por causa que tinha uma amante na rua que veio morar. E minha avó veio morar com ele. Então minha avó, de madrugada, via ele passando, ô Geraldinho e tal, ele bêbado, passando com a amante na porta dela. Isso durante uma vida. E de manhã, ela acordava às 5 horas, não tem que fazer café para o meu preto. E marmita era feita no dia, na madrugada, não fazia marmita requentada, não. Que mulher, gente. Que mulher. Que mulher. Que mulher. Que mulher. Que integridade, que comportamento. Dona Maria Dolores. E aí, tá que as mulheres antigas, elas tinham aquela autoridade do marido. Hoje eu não exijo isso na minha casa. Não tem. Já viu? Tem marido que tem aquele lugar. Não sei, alguém é assim? Esse lugar do sofá é meu. Antigamente tinha isso, né? Então era honrado, minha avó, lugar do a contracoxa do seu avô. Era assim. Nesse cantinho aqui ninguém senta, é dele. E aí, o primeiro prato arrumado é do trabalhador da casa. Era a forma de prestar reverência à autoridade do marido daquela época. E eu vou falar uma coisa. Se a gente pode até ignorar isso nessa noite. Deixa eu achar esse texto aqui. 1 Coríntios 11:3. Tá? A gente vai ler. Depois a gente volta para cá. Se a gente ignorar isso, a gente vai ter uma família distorcida, Mar. Cadê minha filha? Está lá dentro, né? Está lá com as crianças. Imagine minha filha chegar para o marido dela, eu não vou arrumar sua comida. Se quiser, você vai fazer. Gente, vai perder o casamento. Não é que o papel da mulher é ir para o fogão. Eu cozinho, eu até boto nas redes sociais. Eu adoro ajudar minha esposa na cozinha. E eu amo lavar louça, essas coisas. Sabe? Mas tem coisa que, se a dona de casa, ela está em casa, ela não trabalha. Esse dia o marido filmou a esposa aqui, gente. Tá vendo? Olha o fogão como é que está ela. Eu não nasci para ser escrava, não. Quem viu esse vídeo no Facebook? Eu não nasci para ser escrava, não. Eu não vou fazer. Eu não nasci. Falei, meu Deus. Quer dizer, se ela trabalhar, quem chegar primeiro faz, não é assim, gente? O homem, a mulher. Mas se a mulher não trabalha, gente, o marido chega com fome, é prova, hein? Mas quero que saibam de uma coisa. O cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Então, é uma regra que Deus não negocia esses valores. Quando, viu, a palavra que fala muito do pós-modernidade é a inversão de valores. Mesmo a mulher trabalhando, ganhando mais do que o marido, se ela se colocar numa posição do marido ser o cabeça dela, o líder da casa, e aí Deus não vai mudar isso, o líder é o marido, por mais que, gente, vamos colocar assim, o marido não tem atitude, a mulher faça ele ter. Lembra, já falei isso aqui, vai trocar o gás lá, vai trocar a lâmpada, é papel do marido, sabe? E aí eu vou com um marido chamado Eucana, ele tem 2 mulheres, né? Que uma é Ana e a outra é Penina, e a sensibilidade dele, então o marido precisa ser sensível, para saber. Tem dia que, tem semana que eu falo assim, meu Deus, minha família precisa de mim. Ruizinho já vem chorando, pô pai, a gente não vai mais na praça, eu falei, caramba, uma carência com o pai presente. E às vezes é a esposa, tá? Sentar para me ver um filme com a minha esposa é muito difícil hoje. E aí, a palavra que eu recebi quando fui ordenado a pastor, falou assim, pastor,
está disposto a casar com a igreja? E aí perguntou para mim primeiro. Eu falei, sim. E aí pergunta para minha esposa. Porque se ela fala não, volta para o final da fila. Vai primeiro aprender o que é ministério, porque ministério é esse preço. Então, se alguém não foi avisado aqui ainda, ministério é isso, é se dedicar ao chamado. E aí Deus vai preparar o coração do filho e da esposa. Deixa eu falar aqui também, agora começou a vir a revelação. Deixa eu falar, igreja nunca acabou com a família de ninguém, gente. A igreja nunca destruiu a família de ninguém. Ah, não, perdeu o filho porque estava indo muito para a igreja. Perdeu o casamento porque... Para com essa história. E a pessoa que vai para o bar sempre e tem um casamento bom? E a pessoa que fica na beira do campo o tempo todo e o filho é bom e a esposa boa? A gente fala o que então? Mas quando se dedica à obra de Deus, tem hoje a obra de Deus destruiu a família. Misericórdia. Isso é mentira do diabo. Agora, o tempo que eu tenho disponível, irmãos, a dedicação é 1000%, não é assim não. Procuro liberar o maior amor, a maior dedicação, porque, e aí, babo mesmo, porque o tempo hoje tem sido, que eu tenho brigado com esse tempo. A tendência é melhorar? Não! Porque se der crescimento, igual já temos uma filial, vai aumentando o trabalho, e aí qual é a organização? Um dia da semana é da família, aí não tem jeito. Senão, realmente, a segunda, a sexta, um dia tem que ser da família. E aí o equilíbrio, tá? Então, isso aqui é uma regrinha, tá? Vamos voltar lá para 1 Pedro 3, onde nós paramos. Pode, isso. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Eu fui num lar esses dias ver um trabalho e a esposa foi dar uma opinião. Gente, está vendo? Olha só. E o marido falou assim, cala a boca, não perguntei nada na minha frente. Aquilo me doeu lá no meu coração. Eu não podia fazer nada, porque eu tenho que respeitar o casal, né? E aí não tem aquela questão, essas lutas de marido e mulher, ninguém mexe a colher. É o marido dela, e não tem esse direito. Se vem aqui, eu prego. Né? Prego a palavra como ela é. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a esposa, ela tem essa função. Tem marido que fala assim, não quero que você dê pitada, né? Assim, mas é o papel da esposa. Interferir na ação do marido. Auxiliadora, a gente vai ver o que significa, é essa assistência. Em tudo que o marido fizer, a esposa está presente. Porque também se ela não servir para isso, para que casamento? Aí não é casamento. Tá? Vamos lá. Vocês são filhos dela, quando praticam o bem, sem medo algum. E aí vamos lá para Gênesis, entender, o Mike foi muito feliz, o princípio de todo, Gênesis 2, 18 até o 20. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Ponto. O que eu aprendo aqui, gente? Que aí Deus olha e vê a necessidade do homem. O homem que não tem uma mulher, por isso que o provérbio diz que o homem que achou uma mulher, achou o favor do Senhor. Ou achou a benevolência. E aí, se você tem essa mulher desse padrão, meu Deus do céu, é top. Você tem uma vida boa, uma vida tranquila. Lá em casa, dificilmente, irmão, não tem essas brigas. Não tem, não. Elisângela é uma mulher de Deus. Sabe? Quando ela fala com as crianças, é ela falando. Quando eu falo, é eu falando. Quando temos projeto, é a família toda reunida. Sabe? E tu não vê, não é uma aparência não, viver aqui, a gente vive. E aí, deixa eu falar aqui, os 5 dons ministerial. Quem viu o Helder hoje fazendo uma homenagem para a esposa? Louvo a Deus pela minha pastora e mestra. Ele falando da esposa. Para com esse negócio que você só apoia o marido ou o marido só apoia o ministério da mulher. Gente, isso não é bíblico, não. Os dois têm ministério. Às vezes o teu chamado é até diferente do chamado do teu marido. Ali, Paulo não fala o sexo masculino. Tanto é mulher como homem.
Os dons ministerial pode ser exercido por mulher e pode ser exercido por homem. Então esse negócio assim, o meu chamado, minha mulher, a minha esposa apoia o meu chamado. Não, e o chamado dela? Quer dizer que ela tem que olhar o filho, passar minha roupa e arrumar a casa só. E ela não tem direito de exercer o chamado ministerial. E aí é o que dá conflito nas igrejas, porque a mulher é proibida de falar com base no que o apóstolo Paulo falou para uma cultura de uma igreja. E aí mulher sendo do lado, homem de outro, a gente respeita. Só que, biblicamente falando, não, isso não tem base de doutrina bíblica. Senão a mulher teria que usar véu na igreja para falar. Mas é algo cultural. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o quê? Complete. Então, o meu casamento o que faltava em mim tem na Elisângela. O que faltava na Elisângela tem em mim. E aí é um casamento. Versículo 19. Porque, gente, isso aqui eu vou falar. Não tem aquele marido que olha para a esposa assim com ar de superioridade? Eu sou cabeça. Isso também não é bíblico. Farei, essa tradução não está disjuntora, mas auxiliadora, que ande lado a lado, por isso que tirou da costela. E vou falar mais, a mulher tem algo que é uma sensibilidade que vê coisas que o homem não vê. E às vezes a gente cala a nossa esposa, às vezes desdenhando dos projetos dela, desdenhando da visão dela. Tem marido que menospreza a esposa, acha que a esposa não tem um bom gosto. Hoje eu estou pregando só para as mulheres, né? Dia das Mães, glória a Deus, dá até glória a Deus ali. Mas não tem esse marido? Eu conheço um montão, gente. Conheço um montão que a mulher não tem liberdade, não. Oprime. E, perdão, tá? Muitos casos de depressão dentro de uma família, de um cônjuge, é pelo marido diminuir tanto a esposa. Quando, na verdade, ele precisa exaltar essa mulher que está do lado dele. Ele precisa amá-la de uma forma como Cristo ama a igreja. E aí vai ver uma mulher sarada dentro de casa. E posso falar? Uma mulher curada dentro de casa, meu Deus, que fruto que ela dá. Que bênção que ela é. Né, Elisângela? O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos e todas as aves do céu, e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair um sono profundo, enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Então, o fato do marido ser cabeça e a mulher ser submissa, não quer dizer que o marido é maior do que a mulher. Mas são um só. Tanto o homem quanto a mulher. Agora, vou frisar isso aqui, tá? O governo de uma casa, a sua liderança, é dado ao homem. Tem um texto, deixa eu lembrar aqui, não está aqui não. É Timóteo, 1 Timóteo 2. Coloca por gentileza, eu acredito que seja. Deixa eu ver aqui, o 14, me ajuda aí. Primeira Timóteo 2, justamente, e não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada, o resultado foi o pecado, mas
as mulheres serão salvas, dando à luz filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade, com descrição. Paulo vem falando da questão da liderança, que Deus fala: Adão, onde tu estás? Então, quem foi feito primeiro? O homem. A liderança é dada para o homem. E quando a mulher que come, mas Deus vai cobrar quem? A Adão. E aí, para a mulher ajudar o homem, que o homem que é cobrado na sua casa, ajuda o marido a exercer a sua liderança. E aí, uma dessas características dessas mulheres, posso falar? Vou usar um termo chula aqui. É não ficar roncando para seu marido, gente. É feio quando a mulher sobe a voz para o marido. Hoje a palavra do cônjuge vai ser ruim de dar glória a Deus. Aleluia. Conheço mulheres pequenininhas que quando falam, meu irmão, viram Golias. E cresce, né? Não fica bem para o sexo feminino. E aí, deixa eu ver, em 15 minutos, vou falar algo aqui sobre a família, tá? Olha o que diz aqui. O papel do marido e da esposa. 1 Coríntios 11 e 12. Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens. E os homens não são independentes das mulheres. Gente, isso aqui é muito bom, muito libertador. Vamos. Pois, embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Viu o que eu falei, ó? Não tem maior nem menor. E vou agora, vou falar da mulher de novo. Quando nós homens deixamos o papel de edificar a casa para as mulheres, essa edificação, quem faz é as mulheres. Cuida muito melhor dos meus filhos. Cuida muito melhor da administração. Posso falar, tem dia que eu fico perdido, amor, o que falta? Tem outro marido assim? Aí a gente vai no mercado, Marco, para comprar um café, esqueceu de comprar manteiga. A esposa, você não sabia que tinha manteiga? Por quê? Porque esse papel de edificação, de administração do celeiro, gente, ela sabe onde está minha roupa, eu não sei. Não é desorganização, mas é ela que organiza muito bem. Então, a minha casa é toda conduzida pela dona senhora Elisângela, minha primeira dama, que conduz muito bem o lar. Por quê? É Provérbios. A mulher sábia edifica a sua casa. E aí, vamos lá. Princípios de Deus para a família. Quer, entretanto, que saiba ser Cristo cabeça de todo o homem cabeça da mulher e de Deus. Deus colocou o homem como líder da família, ponto. A função de um líder é servir. E este homem está a serviço da sua família. Não é assim que Paulo escreve aos Coríntios? Os solteiros cuidam das coisas do Senhor, mas os casados cuidam da família. Eu vou ser sincero, tu vê eu fazendo essa correria na obra de Deus, eu faço essa correria em casa também. Às vezes não dá para fazer tudo, sabe? Mas eu estou fazendo manutenção, eu estou vendo o tubo que está vazando, eu estou vendo, e aí Giovanni chega lá e fala, Giovanni, olha só quanta coisa tem para fazer, é muita coisa, a logística é grande. Até brinquei com o Maico, como é que está a obra lá, Maico? Se a gente for dar ênfase à obra da nossa casa, vamos ficar fazendo obra a vida toda, e aí não vai dar. Então, mas a função do homem é ele ser líder, saber o que está acontecendo. O marido deve viver a vida comum no lar com discernimento. Ele deve olhar para os filhos. Lembra que eu falei de Elcana? Por que tu chora, Ana? Por que tu não come? Por que você não bebe? Uma vez meu filho botou brincando no status, Ezequiel, vontade de chorar. Acho que foi isso, não foi? Acho que até o Marco Regina mandou uma mensagem para ele. Eu fui lá no quarto e falei, Ezequiel, que mensagem é essa? Não, pai, é brincadeira, é meme. Eu falei, que isso, pai? Botou aquele emoji. Que susto. Eu estou com um depressivo dentro de casa, pensei logo, falha minha.
percebo que tem algum filho meu doente dentro de casa e não consigo dar assistência, tanto emocional como física, opa, é falha minha, tá? E muitas das vezes, pela obra de Deus, aí eu falo do chamado, foi sozinha para o médico. Eu estou de frente de uma mulher, como o Kaique falou, extraordinária. Quantas vezes, para me cobrir a pregação, algumas vezes estava pregando bastante, ela, amor, falou que estava com febre. Eu falei, amor, não posso, essa agenda está marcada há muito tempo, é a palavra que eu dei para o pastor lá, pregador. Se eu falasse para o pastor, ele até iria entender, mas de repente nunca mais me convidaria, porque as nossas palavras não podem cair por terra. Quando eu não consigo cumprir uma palavra, é muito ruim para o pastor. E aí, quantas vezes me cobriu de ir sozinha para o hospital, de voltar tarde, às vezes, eu envolvido com o pastor Melco na obra, e filho com febre, e eu falar assim, ora aí, amor, bota a mão no coração dele e ora. Porque se a gente também, gente, não usar as armas das nossas milícias, que não são carnais, mas sim espiritual, um filho está com febre, coloca a mão, ora. Primeira coisa que a gente faz é dar um dipirona. Ora teu filho, você é mulher de Deus, você é homem de Deus, tem essa autoridade. E aí me cobriu muito no serviço ministerial. Tá? O marido deve viver de forma com discernimento, discernir, perceber claro, distinguir, conhecer distintamente. O marido deve perceber claramente todas as necessidades da esposa. E aí, isso é o Eucana. Por que tu chora? Por que tu está com fome? Tinha um tempo que a minha esposa estava muito doente emocionalmente. Quando ela perdeu a irmã dela, e eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Falei para algumas mulheres aqui da igreja, não falei para todas, porque algumas ainda cobravam ainda. E eu falava assim, gente, pega a dona Lisângela, leva para um shopping, sabe? Ela precisava sair desse contexto. Está se curando do luto ainda. E tem hora que eu falo, meu Deus, ajuda a tua filha, porque eu preciso dela. E como marido sensível, às vezes eu me sobrecarrego, como levar a criança na escola, como eu falei, fazer compra, ajudar a arrumar a casa, porque ela daria mais tempo para ela dar assistência para a mãe dela e para a sobrinha dela, que hoje, primeira vez que a gente levamos ela para minha mãe, a sobrinha, eu falei, meu Deus, é muita criança. Gente, não dá pena. Primeiro dia das mães sem a mãe. Não pensei duas vezes minha mãe, traz para cá, mas pesa, né? E aí, ela não sabe tomar banho direito. Minha esposa dá banho em todas elas. Arruma cabelo de todas elas. Eu falo, meu Deus. E aí, eu tenho que ser esse marido sensível. Porque se não for, vou cobrar o meu tempo de qualidade, também não vai dar certo. Essa cumplicidade no casamento tem que ter. Um marido sensível, que vai entender a fragilidade como vaso mais fraco, a esposa que é. Ele deve conhecê-la fisicamente e emocionalmente. Os limites, tudo. Tendo consideração por ela ser mais frágil. Frágil não quer dizer mais fraco, e sim mais sensível. Isto se aplica por ela ter a carga, olha só, hormonal diferente do homem. Então a mulher, emocionalmente, ela sofre muito por essa questão hormonal. E aí, principalmente no período das mulheres, tem marido que já sabe, né? Acordou de manhã, amor, bom dia. Pelo semblante, a gente já entende que tem que deixar a esposa mais quieta. Aí lá em casa, a Elisângela, Raíssa, a Ruana não está nesse período, mas tem um mau humor de manhã para acordar. Eu fico assim, meu Deus, tem que deixar ela acorda de mau humor, chorando. A Ruana, o dela é no extremo, ela acorda chorando. O que foi, Ruana? Estou com fome. O que foi, Ruana? Eu estou cansada. Todo dia acorda assim. E aí eu entendo, minha filha. Misericórdia. Prepara aí um varão bem paciente, Senhor. Tem que orar. Misericórdia. Não prepara um violento, não, que só Jesus. O marido deve tratar a esposa com dignidade. Maridos, amai vossas esposas e não o trateis com amargura. Colossenses 3,19. Quando o marido e a mulher perdem a comunhão, suas orações ficam interrompidas. Isso é biblicamente falando. Quando o marido e a mulher perdem a comunhão, isso os dois, tá? Não é comunhão com Deus, não. Quando o marido e a mulher tem aquela noite que dorme descosta,
pronto, as orações são interrompidas. Complicado, né? Complicado. Então a gente tem que ter uma comunhão perfeita para que a nossa comunhão com Deus, isso não venham interferir. Quando o marido e a mulher, deixa eu só ler essa parte aqui, ó. O homem não foi iludido na tentação, mas sua mulher foi enganada. Como não se deve liderar, e aí essa parte eu termino, tá? Como o homem não deve liderar sua casa. Como marido ditador, usa a sua posição para liderar sua família. Tem um marido ditador? Eu não sou, né? Nem consigo, não faz parte. Mas o ditador, ele não faz e manda fazer. É muito complicado, né? É aquele líder, faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Tinha um tempo lá que a Raíssa está ouvindo lá de cima. A Raíssa, o dia que ela lavava a louça, ela reclamava. Todo mundo comeu, deixou a louça aqui, todo mundo comeu. E o dia que eu sempre lavava constantemente, nunca reclamei. Mas o dia que ela limpava, ela reclamava. Eu falei, olha só, o dia que você limpa, sempre reclama. Já viu o pai reclamando? Eu faço para todo mundo. Mas por que isso? Para dar o exemplo de uma família que vive numa comunhão tão perfeita que um cobre o outro. Lá em casa é engraçado, né? Aí entra o vizinho, toalha! Entra a Ruana, toalha! Aí daqui a pouco eu ia dizer com ela, toalha! O último lá sofre, gente. E aí você ensina, mas servindo. Sabe, sem ser ditador. É muito ruim o marido ditador. Também não serve o marido democrático. As decisões são baseadas em votação. E aí como você vai dar um poder para uma criança? Não tem como. E aí o marido também tem que ter essa liderança. Tá? Ao mesmo tempo que ele tem a mulher, ele tem filhos que comunham na mesa, que projetam junto, mas o marido também tem que ter essa forma de decisão. O Ezequiel fez algo na sexta-feira, e aí eu falei, vai sair não, né, filho? Ele, não, vou ficar em casa. Ele não sai. Até falei com o Giovanni, né, Giovanni? E aí na sexta ele saiu. Aí quando nós chegamos em casa lá da igreja, aí eu falei, Ezequiel, você falou que não ia sair, cara. Eu cheguei em casa, fiquei apavorado, eu não vi você. Olha só, eu te amo, cara. Tem que avisar, deixar uma carta, pai. Eu não ia sair não, mas fui ali comer um x-tudo, fui ali, me avisa, só isso. Então, o marido também democrático, que o filho tem direito de fala, no sentido de ele comandar a vida dele, vai dar errado. Tá? Terceiro ponto, o marido teimoso nunca admite estar errado. E aí, parece até uma característica dos homens, né? Irmãos, então é bom o homem falar, nossa, errei. Me desculpe, amor. Essas palavras tem que ter no nosso casamento. A lealdade ao cônjuge é cada um cumprir o seu papel. Sabe, a gente, principalmente líderes de igreja, os homens, nós, às vezes estamos tão autossuficientes, a gente acha porque lê, a gente nunca erra, né? E aí a gente acha que não precisa pedir perdão, porque isso vai nos rebaixar. Não precisamos pedir desculpa. Não precisamos abraçar. E aí, essa liderança que você reconhece, que erra também, faz com que o seu liderado, que é a sua família, tenha misericórdia de ti quando precisar. Assim é a igreja. Quarto ponto, um marido insensível não demonstra percepção sábia no lar, ou seja, não está nem aí pela sensibilidade e a dor da esposa ou dos filhos. O marido silencioso, misericórdia, governa seu lar sem comunicação verbal. Consegue, gente? Não tem como. E aí teve um casal que veio a divórcio, e a questão era, meu marido não fala. Como é que se comunica com o marido desse? Está aborrecido, amor? Está triste, amor? Então, está alegre, amor? Como é que você vai conhecer uma pessoa dessa? Tem que ter diálogo. Tem que falar, não gostei disso aqui. A minha esposa, nesse ponto, ela é maravilhosa. Ela, Rui, aquele dia, passa um tempinho, né? Ela deixa, mulher sábia. Passa uma semana, ela, aquele dia eu não achei legal, não gostei. E aí me quebra, né? Que eu não estou nem esperando, Eli. Ela vem me cobrar. Não tem como você estar todo... E aí eu olho assim e falo, caramba,
tá bom. Não é assim que eu falo? Tá bom, amor. Tá certa. O marido, vê se alguém se identifica aí, gente. As mulheres estão caladas, estou pregando para vocês nessa noite. O marido explosivo. A família nunca sabe quando ele vai explodir. Complicado, né? Do nada. Gente, e eu vejo por mim que eu falo muito firme. Não sou explosivo, mas falo firme. Eu tiro o meu lar daquela paz. Eu reconheço a forma que eu falo. Ruizinho, vem cá, Ruizinho. Tu estava... Olha só. Não é uma explosão, mas é um jeito incisivo, às vezes, de falar. Eu percebo que hoje, fomos tirar uma foto e ele estava com a mão. Eu falei, Rui, tira a mão. Rui, tira a mão. Como é que uma selfie, como é que vai tirar com as mãos? Rui, tira a mão, cara. Mas aí eu fui ver minha foto depois. Eu com um semblante áspero, rígido. Olha só como é que nossa fala interna demonstra a nossa face. E aí o coração alegre faz o que com o rosto? Por isso tem muita gente feia, porque o coração está rígido. Precisa liberar sorriso, provocar esse hormônio, tá? Esse hormônio da alegria. Às vezes lá, eu preciso treinar mais isso. A gente precisa treinar isso, que o nosso lar seja mais harmônico, mais leve, né? Mais leve. E aí cabe a nós, líderes, homens, trazer essa harmonia para dentro de casa. E aí, gente, esses dias, eu sou muito sério. Ao mesmo tempo sou alegre, mas sou muito sério. A Ruana veio com uma bola de bexigas cheia de água, queria estourar em cima de mim. Eu tenho pavor à água gelada. Falei, não vem com esse negócio para você. Ruana, não. Ela, pai, deixa. Aí faz cócega. Mas às vezes eu falo, eu tenho que deixar, cara. Esse é o momento deles. Pular, quer jogar água. Pai, vamos tomar banho de mangueira. Olha só, gente. Às vezes a gente tem que tirar. Qual é o problema pastoral? Pastoral agora, tá? Por que não falar corpo ministerial, igreja? Por causa da luta ministerial, nós ficamos muito rígido, muito áspero. Isso traz esse ambiente pesado, às vezes, para dentro de casa. Tá? Eu já estou terminando. Esse aqui eu acho que é pior, tá, gente? O marido perfeccionista. Olha aqui, olha só. Exige tudo com extrema perfeição. A Lisângela trabalhou numa casa. Quando ela falava desse patrão dela, eu ficava com inveja, não era ciúme não. Falei, que homem organizado. Ela falou, amor, chego lá, ele passa as peças íntimas, dobrada, tudo. O homem tem toque, super organizado. Eu falei, um homem casar com a esposa, a mulher casar com o marido desse, filho, ou ela é melhor do que ele, que a Lisângela vinha assim, boba, tamanha limpeza que já era o apartamento quando ela chegava. O cara é muito limpo e trabalhava muito também, mas, gente, o cara é fera, pô. O cara é um anjo, não é um homem normal esse cara, mas é um camarada que pode virar chato, perfeccionista. O marido brincalhão, que não leva nada a sério, aí também não dá, né? Não leva nada a sério. O marido infiel abala a confiança de toda a família. O marido indeciso nunca toma decisão. Sua liderança é passiva. Tá bom, amor, você que sabe. Tá bom, meu filho, você que sabe. Tá errado. Como se deve liderar? O que é bom para um líder? Que Deus assim abençoe a sua vida rica e abundantemente. Lealdade ao cônjuge. Exerça a tua liderança, mas não deixe de cuidar e zelar pela sua família. Tua família é algo mais precioso que você tem. Amém? Nós podemos aplaudir o Senhor nessa noite. Valorize essa auxiliadora que Deus te deu. Essa mulher que Deus colocou na sua vida. Essa mulher que Deus te presenteou. Tá? Essa mulher que Deus liberou do céu para a sua vida. Como um presente maravilhoso para você. Amém?